Olá, muito bom dia. Na edição desta terça-feira no TV Esportes você confere com a goleira Lorena do Grêmio e com a meio-campo Duda Sampaio, renovada a seleção brasileira de futebol conquista o 8º título da Copa América. Uma entrevista com a autora do livro Plumas, Arquibancadas e Paetês, que detalha a histórica torcida coliguei do Grêmio. E mais, Age goleia Ser Itaqui e assume vice-liderança do grupo do Gauchão, no grupo A do Gauchão de futsal. Olá, muito bom dia. Começando mais um TV Esportes e hoje vamos destacar no programa a história da Coliguei, torcida do Grêmio que causou furor em plena ditadura militar. No livro Plumas, Arquibancadas e Paetês, uma história da Coliguei, que acaba de ser lançado, a pesquisadora Luísa Aguiar dos Anjos resgata a história e a importância de um grupo de torcedores que derrubou barreiras e preconceitos. Daqui a pouco a gente vai conversar ao vivo com a Luísa sobre esse livro. Mas antes, a gente vai conferir o depoimento de Osmar Dzekaniak Rodrigues, o Careca, que é um dos fundadores da Coliguei. Em 77, aquele grupo que frequentava comigo a Força Azul começou a frequentar a Boate Coliseu, onde, com amizade com o Volmar, um dia o Volmar falando que iria fundar uma torcida gay dentro da boate, e nós apoiamos. Milton, Beto, Elton, Cuca, Serginho, Dora. É com orgulho dizer que a Coliguei foi pioneira em todo o Brasil. E hoje seria como um lançamento do movimento LGBTI+. Saíamos da boate direto para o Estádio Olímpico, onde a gente era aplaudido na rua, com respeito. E é uma torcida que, em plena ditadura militar, nunca teve problema nenhum. E nós fazíamos tudo na brincadeira e no respeito. Então, ao Volmar, a essa equipe que trabalhou junto com a Coliguei, com a fundação da Coliguei, é o meu maior respeito de saber que hoje, aos 73 anos, eu tenho meu nome escrito em um livro, fazendo parte de uma história dentro do Grêmio. E em pleno século XXI, nós ainda somos lembrados pelo Brasil e pelo mundo. Só posso dizer que tenho orgulho, sim, de ter feito parte da fundação e feito parte da Coliguei. Muito bacana esse depoimento aí do Osmar, né? Bom, agora a gente vai bater um papo com a Luísa Aguiar dos Anjos, que é autora de Plumas, Arquibancadas e Paetês, uma história da Coliguei, uma obra que destaca essa emblemática torcida organizada do Grêmio. Bom dia, Luísa. Obrigado pela gentileza de nos atender aqui no TV Esportes. Bom, como a gente estava ouvindo ali na matéria anterior, eu queria que tu falasse justamente, primeiramente, o que representou o surgimento da Coliguei naquele período da ditadura militar e até mesmo fazendo uma comparação com os tempos atuais, o que representa a Coliguei para os tempos atuais também. Bom dia, Marcelo. Primeiro, obrigada por abrir espaço aí para falar do livro e também de falar da Coliguei, porque independentemente de estar eu aqui falando de um trabalho meu, eu acho sempre importante ressaltar a Coliguei, a sua importância. Então, que venham outros trabalhos também para falar mais sobre essa torcida. Eu acho que a Coliguei, o que ela representou no passado, o que ela representou hoje, o que ela representa hoje, eu acho que sofre uma certa mudança. Eu acho que lá atrás, embora ela tenha sim rompido inúmeras barreiras, tenha sido absolutamente corajosa, inusitada, e não é à toa que a gente conhece poucos grupos que tentaram algo parecido,
Hoje eu acho que ela tem um caráter mais, algo parecido teria um caráter mais político, né? Então, lá atrás, ela foi uma torcida, como eu disse, extremamente corajosa, que rompeu com uma perspectiva aí de uma certa masculinidade que segue sendo bastante valorizada no universo do futebol, baseada na virilidade, numa agressividade, que muitas vezes faz uso do preconceito, do machismo, da homofobia para se reafirmar, e ela rompe com isso. E ela vai além, né? Eu acho que ela consegue se afirmar como torcida independentemente de qualquer coisa, apoiando o Grêmio de forma muito fiel, né? Trazendo um torcer extremamente animado, extremamente criativo, né? Conquistando ali o respeito de quem estava no entorno, conquistando o respeito das pessoas da direção do Grêmio e marcando seu nome na história, sem sombra de dúvidas. E hoje, os grupos que tentam, de algum modo, fazer algo parecido no contexto atual, acho que elas já têm uma carga de politização da sociedade maior e também carregam um pouco de carga de resistência maior. Então, tem uma frase do Lauro Quadros que eu trago no livro, que eu acho bastante interessante, que ele fala que a Coliguei, naquele momento, era vista como algo folclórico, e hoje ela teria essa carga de política que já tinha no passado, mas que não era evidente, não era explícita para aquelas pessoas, né? Então, o próprio Careca, no lançamento do meu livro que aconteceu na semana passada, disse que ele, hoje em dia, não teria coragem de fazer um grupo parecido, porque ele tem receios. Eu acho que é um receio que faz sentido, né? Acho que a nossa sociedade de hoje, ela demonstra mais resistência, mais rispidez com relação a essa possibilidade de uma torcida similar. Muito bem. Bom, falando sobre a obra, como é que foi esse trabalho de pesquisa? Como é que foi a questão de um registro? Ele é oriundo de um doutorado seu, né? Exato, ele é um desdobramento, aí, uma adaptação da minha tese de doutorado que eu fiz aí na URGS, entre 2014 e 2018, no Programa de Ciências do Movimento Humano. E, bom, eu sou mineira, talvez já seja perceptível pelo meu sotaque, né? E conhecendo, já tendo ouvido falar da Coliguei e com planos de estudar em Porto Alegre, eu achei que era uma história a ser contada, que estava ali uma bola quicando. E não à toa, logo que eu fui para a URGS, saiu o livro do Léo Gershman, um jornalista. Ainda assim, eu achava que era uma história que permite muitos outros olhares e continuo achando isso. E foi um trabalho de pesquisa bastante árduo, né? Como a maioria das pesquisas eu tive alguma dificuldade de encontrar os torcedores, né? O livro do Léo me abriu muitas portas com relação a isso. Outros torcedores de outras torcidas também foram fundamentais, o que reforça um pouco dessa relação que a Coliguei conseguiu estabelecer, de uma relação amistosa, de uma relação muitas vezes de amizade que se constituiu com torcedores de outros grupos. Eles me abriram algumas portas e eu consegui descobrir muito do que foi a Coliguei através dessas outras pessoas, de outros torcedores, de jornalistas. Conversei com o presidente Hélio Dourado, falecido, me ajudou também a entender um pouco da visão do Grêmio, com ex-jogadores. Então, eu busquei muito o olhar das pessoas sobre a torcida e também me debrucei muito sobre os jornais. A Coliguei foi muito retratada, em especial no Zero Hora. Zero Hora falava dela com uma frequência enorme e se por um lado fazia piadas sobre a torcida, também tratava com muito respeito, exaltando o quanto ela era importante. Então, acho que o processo passou muito por esse olhar da imprensa e o olhar das próprias pessoas. E uma outra coisa que é interessante é que durante a realização da pesquisa, com a publicação do livro do Léo e também com outras coisas que aconteceram, em especial a abertura do Museu do Grêmio, com a presença de um painel dedicado à Coliguei, também um documentário que saiu sobre a torcida, tudo isso trouxe uma nova visibilidade sobre a existência da torcida que não acontecia em anos anteriores, né? Que ela passava por um certo processo de invisibilização, de ocultação, e isso acabou entrando também no livro, tentar entender por que agora a gente está voltando a falar sobre ela, que contextos que permitiram isso e que memórias são essas que estão sendo resgatadas sobre a Coliguei. Muito bem. Bom, parabéns aí pelo lançamento, parabéns pelo livro. Eu queria saber exatamente assim, o livro já pode ser adquirido, o pessoal pode ter acesso a essa história, de que maneira o pessoal pode procurar justamente essa obra, Luísa? Então, o livro ele foi adaptado por meio da Dolores Editora, é uma editora
pequena, mas que abraçou muito esse projeto, teve um carinho, uma dedicação enorme para fazer desse livro não só um livro que, enfim, traz a tese, mas que tivesse um esforço de atualizar e de trazer uma linguagem mais para todo mundo, não só para o ambiente acadêmico, mas como a editora é pequena que é difícil a gente chegar em todas as livrarias. Então a gente está o livro está sendo vendido no site da editora, doloreseditora.com.br, doloreseditora.com.br. E então procurar lá e eventualmente se eu for fazer outros eventos de lançamento vou publicar nas minhas redes também e em especial por meio das redes da Dolores Editora, que é @Dolores_Editora, dá para ficar por dentro de tudo que for acontecer com relação ao livro. Maravilha. Luísa Aguiar dos Anjos, pesquisadora, escritora, o livro aí, Plumas, Arquibancadas e Paetês, uma história da Coliguei, essa obra aí que destaca a emblemática torcida organizada do Grêmio. Olha, parabéns aí pelo trabalho, um grande abraço, obrigado, tá bom? Eu que agradeço, Marcelo, é um prazer sempre falar desse trabalho. Obrigada pelo espaço. Grande abraço. Bom, com a meio-campista Duda Sampaio do Inter e a goleira Lorena do Grêmio, a seleção brasileira adulta de futebol feminino conquistou o seu 8º título da Copa América de Futebol. A jogadora tricolor foi destaque da competição por não ter sofrido nenhum gol em 6 partidas. 3 competições, 3 títulos. A seleção brasileira dominou as criação e no ataque também surgem novas esperanças. Uma das principais jogadoras do Brasileirão, a colorada Duda Sampaio, estreou como titular da seleção principal na goleada por 6-0 diante do Peru, quando marcou um gol e foi muito elogiada pela treinadora. Destaque agora para a rodada do final de semana do Gauchão de Futsal. A AGE de Guaporé venceu seu 5º jogo consecutivo e assumiu a vice-liderança do Grupo A. Tá por aqui. O time de Guaporé foi até Itaqui e goleou a Ser Itaqui pelo placar de 9-1. A vitória foi construída com 3 gols de Micael, 2 de Fabinho e também de Luque. Mineiro e Jefinho fecharam a conta. Nando fez o gol de honra para os donos da casa. Pela mesma chave A, Horizontina e Passo Fundo fizeram um confronto muito equilibrado que terminou empatado em 4-4. Com o resultado, o Horizontina agora tem 14 pontos, enquanto o Passo Fundo Futsal soma 11. O terceiro jogo pelo grupo foi em Lajeado, quando a Alaf recebeu a SASI de Selbar. E quem levou a melhor foram os visitantes, que venceram por 4-1. Outras 3 partidas foram realizadas pelo Grupo B. Em Vacaria, a AVF recebeu o Guarani de Frederico Westphalen e levou a melhor, vencendo por 3-0. Com o resultado, a AVF sobe para 9 pontos, encostando no Guarani, que tem 10. Depois de 27 anos, a AMF de Marau e Cerca de Casca voltaram a se enfrentar na elite do futsal gaúcho. O jogo foi disputado em Marau e terminou com o mesmo resultado da última partida entre as equipes, 2-2. Com o empate, a AMF chega a 10 pontos, mesma pontuação do Cerca. Fechando a rodada, a Fux de Seberi obteve uma boa vitória fora de casa. Bateu o Viamão Futsal por 4-2. O time de Seberi chegou aos 7 pontos. Viamão é o lanterna com apenas 1. O programa de hoje está chegando ao fim. A gente volta amanhã ao meio-dia. Até lá. Tchau, tchau.